Olá, boa tarde. Vamos mais uma vez, voltar ao nosso assunto, E hoje a nossa aula é aula de geografia, tá? Vamos falar hoje sobre o abastecimento de água. Já falamos sobre o ciclo da água na natureza e hoje vamos falar sobre o abastecimento, certo? Então, abastecimento de água. O ser humano, como todo ser vivo, necessita de água para viver, não é verdade? Todos nós não precisamos de água para poder sobreviver. Então, todo ser humano necessita de água para sobreviver. A água que bebemos deve se tratar de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. Então, a água que nós bebemos, ela não pode ser água suja, nem água poluída. Antes de chegar até a nossa residência, ela tem que ser tratada, certo? Então, no abastecimento de água, a tia está repetindo, a água deve ser tratada antes de chegar à nossa residência. E todos nós, espera um pouquinho, a tia está explicando. E todos nós precisamos de água para poder sobreviver, certo? Então, sem a água, não haveria vida. Quem aqui poderia viver sem tomar água? É impossível, né? Ô, tia, eu Ellen, perdi espera um meu lápis. pouquinho. Certo, Ellen, procure aí. Eu posso beber água? Ellen, espera um pouquinho. Gente, não interrompa enquanto a tia estiver explicando, certo? Tia, posso... Pode, Ellen, pode tomar água. Então, gente, olha, assim, vocês não interrompem, porque quando estiver falando, aí atrapalha um pouquinho, certo? Aí a tia Aí a senhora esquece. se perde um pouco no assunto, no que está falando. Tá? Então, para vocês entenderem melhor o assunto, é importante que vocês fiquem silenciosos, certo? Depois, a tia entendeu, se entendeu, aí levanta a mão. Fala, Reguinho. Boa tarde, meu querido. Combinado. João, por favor. Desativar o seu som, João. Então, por volta. Pronto. Então, voltando novamente ao assunto, Por isso que não pode interromper, certo? Nosso assunto hoje é sobre o abastecimento de água, Então, o abastecimento de água. O ser humano, como todo ser vivo, necessita de água para viver. Todos nós precisamos de água para sobreviver, certo? Se a gente não tomar água, o que vai acontecer? Nosso corpo vai ficar desidratado, E a gente vai adoecer e pode levar, quer dizer, podemos chegar até a morrer, certo? Então, a água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar o organismo. A tia trouxe aqui uma estação de tratamento, tá? Tem aqui uma represa, que é tipo um rio, certo? E a água, preste atenção, Sarinha, aqui. Todos eu quero que não peguem no livro, preste atenção aqui à imagem que a tia está trazendo, certo? Então, a tia trouxe aqui, ó, uma estação de tratamento onde se trata a água, certo? Olha, tem aqui uma represa, E aqui a água, ela através de canos, ela é levada para esse tanque aqui, certo? E é colocado nele o sulfato de alumínio, cal e cloro. São substâncias para matar os micro-organismos. O que é que acontece? Ó? Floculação, Depois que é colocado aqui, ó, veja bem, no canal de filtração, canal de decantação, ela vai, ó, a sujeira vai ficar no fundo, tá? Depois passa para filtração, certo? E também é colocado alguns produtos como carvão ativado, areia e cascalho, que é um objeto, que é para purificar a água. E depois o que acontece? Vai ser levado aos reservatórios, então está vendo aqui ó, uma caixa de água, e depois daqui vai ser levado às casas, residências, certo? Alguém tem dúvida aqui na explicação de como acontece o processo da água? Não? Certo. Então, vamos passar para cá. Nos espaços rurais, há poucas redes
gerais, o que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Então, na zona rural, né, é mais difícil ter água do que na zona urbana, certo? Veja o gráfico a seguir, podemos identificar que existem poucas redes gerais nos espaços rurais. Então, esse lado aqui, ó, é a urbana, certo? A área urbana. Vocês estão vendo a quantidade de água, essa quantidade rosa, certo? Ela é levada através da rede geral. O abastecimento de água na área urbana é melhor que na zona rural, certo? E na zona rural é somente essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade azul, que está aqui no gráfico, são outras formas deles adquirir água. Estão entendendo? Tá? Na zona urbana, certo? A água vem, espera um pouquinho, Ellen, vem maior, em mais quantidade, tá? E outras formas de conseguir na zona urbana já é somente 10%. E na zona rural é o contrário, tá? Pode falar, Ellen. Ô, tia, zona urbana é a zona que fica a rua, né? Isso. E o campo, zona rural é o campo, certo? Pronto, vamos continuar. Vocês têm dúvida aqui na quantidade de água, quer dizer, de como a água chega na zona rural e na zona urbana? Alguém tem dúvida? Não? Então vamos continuar. A água, ela é fundamental para a nossa vida, certo? De acordo com o sistema de distribuição dela. Então, o sistema de distribuição da água, ela é chamada de rede geral. Rede geral é o sistema de abastecimento de água, tá? Então, nos espaços urbanos, existe muita gente e a água não dá para todo mundo, certo? O que acontece? Isso provoca o problema de racionamento de água. Em um bairro tem água, aí em outro falta. Quando chega em um determinado bairro, no outro falta, certo? Além disso, problemas como enchente e alagamentos também são comuns. Sara Coelho, preste atenção na aula, por favor. Água potável. O que é água potável? Água própria para se beber, certo? Água potável é água própria para se beber. Ela não tem cor, ela é incolor. Também não tem cheiro, né? Porque se a água tiver cheiro, ela não está boa para o consumo humano, certo? E não tem gosto, ela é insípida. Em nossas casas, temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia e a bacia sanitária. Quando usamos esses equipamentos, a água servida segue por meio de caixas, deixa eu arrumar aqui, até a caixa de inspeção. Certo? Deixa eu tirar aqui. Até a caixa de inspeção, que fica na rua. Encontra-se com água servida de outras casas, segue para uma lagoa de tratamento e, posteriormente, é lançada no rio. Então, é muito importante, né, que essa água, quando a gente toma banho, né, lava prato, água do banheiro, quando vai para essa caixa de inspeção, né, que depois ela é o quê? É jogada no rio, para que tenha o consumo humano, essa água tem que ser tratada, certo? Não devemos tomar água sem ser tratada diretamente dos rios, certo? Tem que passar pela estação de tratamento antes de chegar até as nossas residências, certo? Deixa eu ver aqui para a gente voltar mais um pouquinho, para vocês entenderem melhor. Então, para quem chegou agora, livro de Geografia, página 98. Vou explicar mais uma vez para vocês entenderem melhor, certo? Então, a aula de hoje, né, é falando sobre abastecimento de água, para quem entrou agora, certo? Está na página 98.
Então, o que é o abastecimento de água? O ser humano, como todo ser vivo, como a tia já falou, ele depende da água para sobreviver. Sem a água, não haveria vida, tanto para nós, humanos, como para as plantas e também para os animais, certo? Então, a água deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos, como a tia trouxe aqui, né, uma rede de tratamento de água. Então, ela deve ser tratada antes de ser levada até as nossas casas. Aqui, água potável. Vamos ver o que é água potável. Água potável, gente, é aquela água que ela é própria para beber, certo? É própria para o consumo, certo? Ela não tem cor, ela não pode ter cor. Se a água tiver cor, ela não é potável, não está pronta para beber. Então, ela não tem cor, também não tem cheiro, tá? E também não tem gosto. Ela não tem cor, então ela é incolor. Ela não tem cheiro, ela é inodora e ela também não tem gosto, ela é insípida. Vocês estão entendendo? Vou deixar ativado. Agora, eu peço que vocês não interrompam a explicação. Estão entendendo? Sara? Sim. Então, vamos passar para... Quem é que está passando aquele carro do pão? Tudo bem, Ellen. Vamos continuar. Certo? Então, aqui como a tia falou, né, que na zona rural, né, e na zona urbana, a água chega de uma forma diferente. É por quê? Vamos ver aqui. Vamos ver o porquê, né? Porque a água é fundamental. Deixa eu ver onde tem barulho. Já teve seu campo, hein? Espera um pouquinho. Deixa eu ver onde tem barulho. Não é na saída. Vamos continuar. Eu sei onde é e eu conheço esse barulho. Barulho. É do Nicolas. Desative aí. Eu conheço esse barulho. Pronto. Eu conheço. A água, continuando, a água é fundamental para a nossa vida, né? E o sistema de distribuição de água chama-se o quê? Rede geral, tá? Espera um pouco, Ellen. Nos espaços urbanos, tá? Existe muita gente. Então, Ellen, espera um pouquinho. Pelo fato de existir, diga, Ellen. Ela só quer ativar o som. Ô tia, eu machuquei o meu joelho. Aí você fala para a mamãe, tá? Você vai continuar, por favor, não interrompa, certo? Então, água é fundamental para a nossa vida. O sistema de distribuição de água se chama o quê? Rede geral. E nos espaços urbanos, como a tia já explicou, está voltando a explicar novamente, né? Existe muita gente, existe bastante pessoas. E por isso, água não dá para o racionamento de água. Como é que isso acontece? Em um bairro tem água, em outro não tem, certo? Além disso, problemas como enchentes, alagamento, também são muito comuns na zona urbana, certo? Então, temos aqui o problema que a tia já mostrou, na zona urbana como na zona rural. Na zona urbana, que é onde tem esse gráfico aqui, ó, a parte rosa é onde chega a água, através de quê? Da rede geral, certo? Já na zona rural, não acontece a mesma coisa. Estão vendo aqui, ó, quanto por cento que tem de água, certo? 18%. Essa parte azul aqui é a forma outras formas como a água chega à zona rural. Já na zona urbana, certo? A água chega de outras formas somente 10%. Então, há mais facilidade de chegar à água na área urbana, certo? Em nossas casas, né, temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia e a bacia sanitária. Quando usamos esses equipamentos, a água, deixa eu ajeitar aqui a água, colocar o acento, a água servida
segue por meio de caos até a caixa de expensão, que fica na rua. Estão vendo aqui, ó, aqui eu trouxe uma caixa de expensão, é onde vai, é a água que a gente toma banho, né? A água que lava prato, né? Enfim, então, a água suja vai para cá, para essa caixa de expensão, que ela fica na rua. E encontra-se com água servida de outras casas, junta a água de uma casa com outra e segue para uma lagoa de tratamento. E, posteriormente, é lançada no rio. Então, depois que essa água é tratada, ela é lançada no rio. Mesmo assim, certo? Mesmo depois de lançada no rio, tem que passar pela estação de tratamento para ela chegar até nós. Nunca devemos beber